Eu estou aqui com o professor Noga Cardoso Batista, reitor da Universidade Estadual do Piauí, que está encerrando a sua gestão. Ele foi eleito em 2013 e agora se candidata novamente ao cargo com a chapa UESP de Todos. Vamos conversar um pouco sobre o balanço, falar um pouco sobre a gestão do professor durante esses 4 anos e quais são os desafios a serem enfrentados caso haja uma reeleição. Professor, você pode fazer um balanço sobre esses 4 anos de gestão à frente da Universidade Estadual? Com certeza. Primeiro, um prazer poder receber a equipe do GP1 aqui na nossa universidade para tratar sobre a UESP, essa maior instituição de ensino superior do estado do Piauí, a instituição que está mais presente na vida do piauiense, né, de norte a sul, de leste a oeste. Veja só, nós assumimos a universidade em janeiro de 2014, com muitos desafios, muita coisa para fazer, né? Coisas que não eram novidade para mim, até porque eu estava vindo de um mandato de vice-reitor. E na condição de vice-reitor eu pude andar por todo esse estado do Piauí, conversando com as pessoas, com a comunidade acadêmica, com a sociedade, e sempre coletando delas o que elas esperariam, né, que a Universidade Estadual do Piauí desenvolvesse para o bom atender à população. E com base nessas conversas, nessas avaliações, a primeira percepção nossa é que, para a universidade alcançar aquilo que a sociedade queria, a gente deveria primeiro investir numa ferramenta que, para nós, é a ferramenta mais valiosa nos processos de produção de ensino-aprendizagem, que é o diálogo. Não adianta que uma universidade que não tem autonomia financeira, num estado, um dos estados mais pobres da federação, não adianta que, se nós não exercitarmos o diálogo, a gente não conseguir avançar, né? Então, buscamos o governador do estado do Piauí, né, com seus secretariados, buscamos a Assembleia Legislativa, buscamos os deputados e senadores estaduais, os deputados federais, né, para que a gente pudesse realmente, diante de toda aquela demanda posta pela sociedade, pela comunidade acadêmica, de que forma a gente poderia bem atender a população. Então, nesse diálogo, fruto desse diálogo, a gente pôde avançar em muita coisa, né? Primeiro, a gente teve que convencer deputados e senadores que depositar emenda de bancada, emendas individuais na universidade não era em vão, que efetivamente elas teriam, né, a sua aplicação naquilo que ele desejou que fosse atendido, né, que fosse realizado dentro da universidade. Digo isso porque muitos dos deputados reclamavam que colocavam emenda para a universidade e a universidade não fazia as tratativas necessárias até ocorrer de fato a transferência do recurso para a universidade. E aí a gente pôde fazer esse diálogo, assumir esse compromisso com eles e hoje a gente goza desse prestígio e dessa atenção por parte dos deputados e senadores. Quer dizer, muitos já se preocupam em atender muitas das demandas apresentadas pela universidade. Conversamos com o governo do estado também, buscando uma formalização da instituição. A nossa universidade, em que pese o fato dela ter 31 anos de existência, muitos dos cargos existentes aqui dentro foram criados de fato, né? São cargos ocupados, né? Inclusive o de reitor, mas que nunca foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa dando legitimidade à ocupação desses cargos. E todos os gestores que me antecederam, inclusive eu, fui condenado pelo Tribunal de Contas por nomear pessoas em cargos que não existem. Cargos esses que, quando nós chegamos aqui, já encontramos e que são necessários para o funcionamento da instituição. Portanto, a gente fez esse diálogo com o governador, com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Administração e Previdência, com a própria Assembleia Legislativa, através da base parlamentar de apoio do governo, e conseguimos, esse ano, já no mês de agosto, aprovar uma lei na Assembleia Legislativa, estruturando um organograma administrativo de cargo que legitima todo o funcionamento da Universidade Estadual do Piauí, né? Através dos diálogos, também necessário, a gente conseguiu que o governo do estado investisse no apoio didático-pedagógico dos mais diferentes cursos e na própria infraestrutura da universidade. Hoje, assim, com muita alegria, a gente pode dizer que toda a Universidade Estadual do Piauí tem ambientes de sala de aula climatizado. E climatizado, na sua grande maioria,
com equipamentos que trazem conforto realmente ao estudante quando ele está ali recebendo essas aulas, aos professores que ministram essas aulas. Então, a gente também conseguiu fazer uma reforma no mobiliário, carteiras, mesa, equipamentos de audiovisual para aula, data show, computadores, né, que também, toda essa ferramenta, ela veio para melhorar realmente a formação dos nossos estudantes, né. Tivemos um outro avanço importante, que eu digo, que é do que se refere à questão da regularização fundiária dos espaços da universidade. Os espaços que foram cedidos para funcionar à universidade, eles não tinham tido a preocupação de fazer a transferência da titularidade daquele imóvel para a universidade. E toda vez que a gente buscava investimentos federais, investimentos oriundos de empréstimo, né, de Banco Mundial, quando perguntava assim, o que vocês vão construir vai ser em cima de um terreno que é da universidade, infelizmente a gente dizia que não. E aí o recurso se esvairia. Então foi aí que a gente fez um trabalho também, discutindo com o Poder Judiciário, discutindo com as prefeituras dos municípios onde a universidade está instalada e conseguimos regularizar a grande maioria desses espaços ocupados pela Universidade Estadual do Piauí. De forma que a gente pode dizer assim, que o espaço que hoje é ocupado, existe um prédio da universidade, aquele espaço pertence à instituição. E que o seu corpo docente, o corpo discente, pode planejar melhor uma infraestrutura física para ser construída no presente e no futuro, levando em consideração isso, que são os verdadeiros, os legítimos proprietários desses terrenos. Então, a gente também, ao longo desses anos, nós também tivemos um diálogo muito bom com o governo do Estado para melhorar, né, a estada dos servidores públicos, sobretudo o servidor técnico efetivo dentro da universidade, através da reformulação do seu plano de carreira, que, dentre outras coisas, além da perspectiva de um crescimento, de uma valorização do seu crescimento institucional, trouxe também uma valorização remuneratória. A universidade perdeu muitos técnicos valiosos, né, para outras instituições, porque nós não tínhamos um atrativo, nem um atrativo do conforto do exercer a profissão dentro da universidade, como nós também não tínhamos o atrativo da remuneração. Então a gente pôde avançar nisso, né, aprovamos um plano de carreira na Assembleia Legislativa esse ano, um plano que será implantado, né, já está publicado em Diário Oficial, mas terá verdadeiramente começado a sua implantação em janeiro de 2018, com conclusão em dezembro de 2018. São avanços, né, que a comunidade acadêmica, né, repercute no seu dia a dia e a gente consegue desenvolver essa melhor satisfação, né, a percepção dessa melhor satisfação desses usuespianos, e essa avaliação também já está chegando junto à sociedade, né? Então a sociedade hoje entende que ela tem uma universidade que se preocupa, né, com seus processos formativos, mas também se preocupa com a estada dos seus filhos aqui dentro, né? E também é uma universidade acolhedora, uma universidade que a todo momento chama a sociedade para estar dentro desses processos, seja através de cursos de extensões, de cursos de especialização, né? De forma que tem sido assim muito bom, muito gratificante ao longo desses 4 anos desenvolver esse conjunto de atividade. O que é que aponta para o futuro? O que é que nós pretendemos realizar no futuro para que a universidade continue nessa crescente? Nós já discutimos com a comunidade acadêmica, né, nos últimos 2 anos, construímos um plano de desenvolvimento institucional. Nesse plano de desenvolvimento institucional está dito lá o que é que cada campus, cada curso vai fazer na extensão universitária, na pesquisa e no ensino, né? Então, o que nós temos para fazer agora nesses 4 anos é pôr em prática esse plano de desenvolvimento institucional. Ele também está lá apontado qual o recurso financeiro necessário para que aquilo ali seja realizado. Então, termina aqui, o PDI também é uma base para que, quando a gente vai discutir orçamento com o governo, né, discutir com base naquilo que pretende ser realizado, né? Então, esse mandato que iniciará em janeiro de 2018, né, terá que ter por base, né, no desenvolvimento da instituição, a execução daquilo que está previsto no PDI. Obviamente que o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, não é um documento, não são amarras. A universidade deverá fazer, e é muito provável que faça, muitas ações que não estão previstas no PDI. Mas o PDI é um norte
né, o PDI diria assim, é a primeira demanda que a comunidade acadêmica considera como sendo indispensável na realização dessa consolidação, né, desse progresso da universidade pelos próximos 5 anos. Após esse balanço dos 4 anos, o senhor pode elencar qual foi o maior desafio encontrado? Eu acredito sim, o desafio da infraestrutura ele é sempre muito grande, né, da boa acomodação. Não adianta se o aluno tem um livro bom, um professor bom, mas se ele estiver dentro de um ambiente de sala de aula insalubre, um ambiente pouco aclimatado para que ele possa tranquilamente absorver conhecimento, ele não vai conseguir isso. Não adianta você ter bons professores, bons livros, mas se você não tiver um espaço de laboratório também que permita, né, que você possa exercer na prática aqueles conhecimentos adquiridos teoricamente, também não vai adiantar. Não adianta também que você ter uma universidade que discute bem conhecimento, discute bem conteúdos e não tem um espaço de treinamento fora para fazer um estágio, né, apropriado para a consolidação daquele conhecimento. Então eu diria o seguinte, que as ações mais desafiadoras, né, e que a gente teve assim, uma especial atenção, foi aquelas ações que verdadeiramente contribuiriam para um melhor aprendizado, para uma melhor formação. E eu digo que a gente logrou êxito. Logramos êxito por quê? Porque os estudantes da universidade são estudantes muito bem avaliados pelos exames nacionais ENAD, exames de ordem, exames de residência médica, exames de ingresso em programa de mestrado e de doutorado. Então, tudo isso, o próprio guia acadêmico dos estudantes, né, que traz muitos cursos da universidade como cursos de referência, o próprio ranking da universidade colocado pela Folha de São Paulo, que também coloca a universidade dentro das boas universidades brasileiras, né, com avanço nos últimos 4 anos. Então, é um conjunto de avaliações, um conjunto de situações que permitem a gente analisar que o investimento que foi feito, né, num melhor espaço de formação, ele foi realmente reconhecido, ele tem resultados palpáveis e indicam também que esse é o caminho certo. Quer dizer, nós devemos cuidar de outros aspectos em que a presença da universidade e da gestão é importante, mas aquelas demandas de uma melhor formação, de melhor atendimento à comunidade acadêmica com vista a uma melhor formação, elas deverão ser ainda as ações prioritárias de uma futura gestão. Como é gerir, construir uma universidade pública, considerando as dificuldades financeiras e toda a conjuntura atual? O que não pode faltar no gestor de uma instituição pública e, sobretudo, uma instituição acadêmica, uma universidade que lida diariamente com o pensamento crítico, racional das pessoas, é a capacidade que você tem que ter de ter a atenção aos reclames, à demanda apresentada. Nós estamos dentro de uma instituição pública, nós não podemos ignorar, né, a demanda apresentada pela sociedade, aqui dentro representada pelos nossos discentes, pelos nossos professores, pelos nossos técnicos administrativos. Então, eu acho que tudo começa com acolhimento. Seja lá o que você tem para reclamar, seja lá o que você tem para reivindicar, a minha obrigação enquanto gestor, a obrigação da equipe que eu dirijo, é de lhe absolver, de lhe ouvir, de lhe ter atenção. E depois, se você tiver as condições de responder imediatamente aquilo que está sendo apresentado como demanda, ótimo. Não tendo, convide a pessoa que está apresentando a demanda a construir a resposta. Porque somente uma gestão que dialogue bem com a comunidade, como digo assim, e dialogue bem com os setores do governo, né, e nesses diálogos a gente constrói, obviamente, a saída, né, realmente, definitivamente, a forma como a gente vai solucionar os grandes problemas. Então, é necessário, né, e aí, para que você tenha um gestor que faça esse diálogo, que reconheça a importância de todas essas tratativas, você tem que partir de alguém que conheça a universidade. E eu lhe digo que eu sou uma daquelas pessoas que conheço bem a universidade. Eu estou aqui há 17 anos. Eu aqui na universidade, eu fui professor visitante, eu fui professor substituto, depois me tornei professor efetivo. Como professor efetivo, eu fui membro do Sindicato Nacional dos Docentes, o ANDES,
né, uma referência em sindicatos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Eu fui presidente da associação docente do sindicato local e, além disso, vice-reitor e reitor. Então, a gente diz assim, as demandas que a comunidade acadêmica da universidade, que ela apresenta, a gente tem conhecimento. Como também a gente tem um arquivo pessoal de como essas diferentes demandas devam ser tratadas, porque muito poucas delas são inéditas, né? Muito provavelmente que a demanda vivida pelo corpo docente, pelos estudantes, pela gestão no campus de Parnaíba, ela já poderá ter acontecido em anos, em meses anteriores em corrente. E aí, se a solução encontrada para a corrente foi boa, você pode aplicar aquela solução para Parnaíba, né? Então, você tem que ser um gestor que, estando numa universidade cuja a administração central é Teresina, ele tem que conhecer muito bem o que acontece nos mais diferentes campos da universidade. E dialogar sempre e acolher com muita humildade, né, com muita simplicidade, aquilo que chega, né, ao conhecimento do reitor e de sua equipe. A sociedade pôde acompanhar o movimento SOS-UESP. O senhor acredita que deva ser abraçado, de fato, esse movimento deva ser abraçado por todos os setores, a administração, as entidades estudantis, trabalhadores, servidores, professores? Sim. Primeiro, assim, como tive uma presença marcante na universidade dentro do sindicato e reivindicando também, eu percebo que a construção da universidade que a comunidade acadêmica quer, só será possível se a administração superior der ouvidos àquilo que é dito nos mais diferentes movimentos, seja durante os períodos de greve, seja nos movimentos permanentes como o SOS, o UESP, seja em outras reivindicações que representam reivindicações nacionais com repercussões locais, né? Eu diria que a administração superior, ela encaminha, ela realiza, né? O governo do Estado, ele joga o recurso necessário, o investimento necessário para que essas realizações possam tornar-se de fato efetiva. Mas quem apresenta a necessidade é a comunidade acadêmica, são os estudantes, são os professores. Então, nós não estamos aqui para criar algo extraordinário para o funcionamento da universidade. Eu diria até que nós estamos aqui mais para encaminhar aquilo que as mentes brilhantes da universidade, que é os nossos estudantes, os professores, os técnicos administrativos, no dia a dia percebem que precisa ser feito. E aí eu lhe digo assim, que as reivindicações dos sindicatos, dos movimentos SOS e UESP, eles contribuíram muito mais para formatar, para gerar essa universidade que é hoje, do que a livre iniciativa, o pensamento ideológico do reitor ou até mesmo do governo, né? Acredito que reitores, reitoras e governos foram sábios ao acolher a demanda da comunidade acadêmica e efetivamente trabalhar para que elas fossem concretizadas na prática. E aí deu como resultante toda essa instituição reconhecida e valorizada pela sociedade piauiense. Falando agora sobre o processo eleitoral, o senhor está aí como candidato nessa chapa, UESP para Todos. E qual vai ser a tarefa? Porque considerando que a UESP está inserida em uma grande quantidade de municípios, como vai ser garantida essa democracia participativa para dialogar com todos os campos? Isso. Interessante que a universidade, nos processos anteriores, a gente tinha um processo de eleição que os estudantes, os professores, os técnicos administrativos tinham um peso de 33% na construção do resultado, né? A reivindicação da comunidade acadêmica, sobretudo a discente, é pelo voto universal, né? Mas a universidade ainda não teve o tempo necessário, né, para dialogar bem essas questões. Então, todo o processo eleitoral antecede uma definição dessa proporcionalidade do peso dos votos. E nessa eleição, antes a gente tinha um peso do voto que era um terço, e nessa eleição foi para 70, 15, 15. Né? Mas, por ironia do destino, né, quis o destino que na universidade só tivesse um professor com chapa
né, registrada para esse processo eleitoral. E, como resultado disso, termina que a participação de toda a comunidade acadêmica, ela percebe-se importante para legitimar o reitor que deverá tomar posse em janeiro de 2018. Então, a questão do peso, da proporcionalidade, o peso dos votos, dos segmentos, ela se tornou de importância menor nesse processo eleitoral, por se tratar de um processo de chapa única, né? Porque o que de fato vai legitimar o reitor, né, na busca do atendimento às demandas da universidade é o que ele vai poder representar também em termos de voto recebido durante o processo eleitoral. Então, é uma eleição de chapa única, mas que nós queremos dialogar, debater com a comunidade acadêmica, porque, embora já sinalize o fato de só termos uma chapa registrada, sinaliza uma atenção da comunidade acadêmica pela continuidade de um serviço prestado, mas a gente reitera que todo e qualquer gestor só terá força da representatividade se legitimado por uma boa quantidade de votos. Então, que não relaxemos a comunidade acadêmica, que devemos comparecer ao dia 8 de novembro e registrar o voto, né, lá nas urnas, para que a gente possa realmente, fortalecidos com o acolhimento da comunidade acadêmica, através do sufrágio, possa representar e reivindicar com toda a força, com toda a intensidade necessária para fazer valer o atendimento das demandas da comunidade acadêmica.